Fala, povo lindo, tudo bom com vocês? Eu vim aqui nessa quarta mistério para apresentar para vocês essa impiedosa enfermeira e serial killer que se aproveitou da confiança de seus pacientes para causar as mais terríveis mortes que vocês possam imaginar. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e eu vou deixar minha rede social aqui para vocês me seguirem. Então vamos pro vídeo. Bom, até hoje todos querem saber de onde vem esse sadismo de Jane Topham. Como alguém pode ter tanto prazer assim em matar? A psiquiatria até define o instinto assassino da Jane como algo incomum para a mente de uma serial killer. Era como se matar para ela desse um prazer similar ao do orgasmo, que causaria uma emoção tão grande que ela nunca encontrou em nenhum lugar do mundo algo parecido, e sem o qual ela não conseguia mais viver sem fazer isso. Bom, a Jane Topham ela nasceu dia 31 de março de 1854, em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. Na verdade, ela nasceu com o nome de Honora Kelly. E depois eu vou explicar para vocês como é que ela mudou, por que ela fez isso no decorrer da história. Bom, para começar, a Jane Topham ela tinha 3 irmãs mais velhas. Ela era a mais nova do casal de imigrantes irlandeses, que era o Peter e a Bridget Kelly. A mãe dela morreu de tuberculose quando ela tinha 1 ano de idade, e o pai era um costureiro, que era visto como louco pela sociedade por causa de uma série de complicações mentais que ele tinha. Ele a criou à base de espancamentos, que com o tempo foram se potencializando, pelo alcoolismo e abuso sexual. Talvez ela até tenha absorvido um pouco da loucura do pai, que era o Peter, que foi se deformando psicologicamente com o tempo, e ele até tentou costurar as pálpebras dele enquanto trabalhava como alfaiate. A sua loucura e a situação de extrema miséria que a sua família vivia na época eram muito bem conhecidas pelas pessoas do bairro. De tanta perturbação de viver com o pai, a Jane Topham e suas irmãs foram mandadas para um orfanato em 1863. Ela tinha apenas 6 anos de idade. O próprio pai, Peter, que levou todas para o orfanato, de onde elas só foram adotadas quando fizeram 10 anos de idade. Bom, como eu falei, a Jane ela nasceu com o nome de Honora Kelly. Ela trocou de nome ao ser adotada por uma viúva chamada Wayne Topham. E por não gostar de irlandeses, ela trocou o nome de Honora Kelly para Jane Topham. E assim ela ficaria sendo conhecida pelo resto da vida. A Wayne Topham era uma mulher sofisticada. Ela morava em Lowell, em Massachusetts. Para os parentes e amigos, para todos os efeitos, que tinha muito preconceito contra os irlandeses, ela era uma garota italiana cujos pais morreram em acidente de mar. Pronto. Talvez tenha sido a mente peculiar de Jane que não tenha feito se desviar do caminho. Era muito mais do que o instinto de sobrevivência, aquilo que ela estava fazendo. No entanto, a Jane foi a única que venceu as estatísticas do orfanato, né? Porque as suas irmãs, infelizmente, seguiram outro rumo. Alcoolismo, prostituição, outras acabaram em um sanatório depois que cresceram. Foi triste. Na escola, no entanto, a Jane ela se sentia livre para poder inventar sua própria realidade. Ela até mentia para as pessoas, dizendo que seu pai viajava muito ao redor do mundo, que sua irmã tinha se casado com um nobre inglês e que seu irmão foi condecorado a Abraham Lincoln. E mentir para ela se tornou uma compulsão, era uma maneira que ela se encontrava de cativar as pessoas. Típico de um comportamento de uma pessoa sociopata. Vocês sabem o que é sociopata, né? Assim que ela completou 18 anos, ela deixou de ser a filha, entre aspas, né, para se tornar empregada da casa. Ela ganhou $50 como um incentivo para construir sua vida, mas ela continuou trabalhando na casa que ela vivia, como se fosse uma governanta, mesmo depois da morte da sua mãe adotiva, a Wayne Topham, que morreu 10 anos depois quando a Jane tinha 28 anos de idade. Ela gostava de trabalhar para a irmã, a Elizabeth, porque ela começou a tentar mudar de vida e se candidatou para uma vaga extremamente concorrida no curso de enfermagem, no Hospital Bridge, em Boston. A vida como estudante era ruim, mas ela queria muito ser enfermeira e ela estava muito disposta a viver essa rotina. Em 1887, a Jane completou 33 anos de idade. Como sua mãe adotiva morreu e a sua irmã Elizabeth tinha casado com um diácono da igreja, ela conseguiu a vaga e foi aí que ela resolveu se mudar. Foi então que a Jane começou a estudar e se preparar para se tornar enfermeira lá no Hospital Bridge. Apesar de ser mentirosa, maldosa, fofoqueira, ela era muito discreta e dissimulada.
e todo mundo gostava dela, os colegas de classe, os funcionários da instituição, todo mundo gostava dela. Foi nessa época que ela começou a explorar suas habilidades, misturando atropina nas injeções e morfina nos pacientes idosos. Além disso, ela desenvolveu um fascínio mórbido e doentio por autópsias, fazendo questão de se infiltrar nas salas de observações perturbadoras dos professores, que eram vistas como um interesse profissional. Era isso que todo mundo achava que ela tinha. E apesar disso ter despertado a administração do hospital, uma atenção a mais, o seu jeito gentil amenizou esse sinal de alerta, permitindo que ela continuasse a assediar seus pacientes após dopá-los, como aconteceu com a Amelia Pitney. Bom, de qualquer maneira, o seu esforço era notado pelos pacientes. Eles consideravam ela como a enfermeira preferida, eles gostavam muito dela. Ela também gostava deles, mas de uma maneira mínimo perturbadora, né? Vocês sabem. Algo que tinha preferência, a Jane adulterava os registros médicos para que ficasse mais tempo sob o cuidado dela. Ela até medicou alguns pacientes para que ficassem doentes, com o propósito de ficar ali perto deles. A sua atitude mais assombrosa, certamente, era os pacientes mais velhos. E ela viu os pacientes mais velhos como uma perda de tempo, sabe? Para ela não tinha utilidade mantê-los vivos. Algumas pessoas ouviam o comentário vindo dela e acreditavam se tratar de uma piada, né? De humor duvidoso que ela falava ali. Mas a Jane, ela matou pelo menos 12 pacientes de propósito. Isso ela só era residente, viu? Os seus conhecimentos em farmacologia a transformaram em especialista em envenenamentos. Suas descobertas eram testadas sadicamente em pacientes que ela pudesse observar o efeito das substâncias. Ela sabia que misturando duas drogas diferentes ou mais, os efeitos visíveis da morte não seriam fáceis de encontrar. E assim, quando o médico legista ele fosse determinar a causa da morte, ele ficaria muito perplexo e confuso, e ele assim não poderia concluir que medicação foi dada para o paciente. Tudo isso aconteceu enquanto ela era ainda residente no hospital. Imagina depois, né? E mesmo com todas as mortes, ninguém sabia, ninguém nem passava pela cabeça que podia ser ela. E com essa impunidade ela rendeu até para ela mesma uma vaga efetiva no Hospital Geral de Massachusetts, que foi aonde ela começou a agir de forma mais maléfica ainda com os pacientes que ela não considerava dignos para continuar vivo. Secretamente, Jane continuava torturando e matando todo mundo, até que uma das suas vítimas, a Amelia Pitney, ela sobreviveu. Sua salvação foi, pelo acaso, quando ela beijava o rosto da paciente, ela escutou um barulho no corredor. Aí ela se assustou, saiu correndo, e na manhã seguinte a Amélia não sabia se era um susto, era um sonho, ou se aquilo não havia acontecido. Quanto à equipe médica, a sua opinião era muito dividida, eles não sabiam em quem acreditar. Os médicos ele gostavam muito da competência da Jane e tinham ela como uma das enfermeiras mais confiáveis. Mas outros colegas de profissão, eles não gostavam dela por causa de alguns delitos que ela havia cometido, tipo um roubo de anel, dinheiro que ela pegava das pessoas escondido. E como sua carreira de enfermeira em hospitais teve um fim por causa disso, mas não era sobre ela ser psicopata, foi por causa do furto. Certa noite ela deixou ela que estava responsável por sua permissão sozinha. Ela simplesmente saiu e isso fez ela perder o certificado profissional dela. Ela até voltou brevemente para o Hospital Cambridge, onde acabou sendo demitida por administrar remédios de maneira imprudente. No entanto, os médicos a recomendaram como enfermeira particular para clientes muito ricos que tinham condições de bancar ela. E foi assim que ela começou a matança pior do que vocês possam imaginar. Pois é, trabalhando como enfermeira autônoma, ela cuidou de um casal em 1895, o senhor Israel Durham, que teve um destino tão infeliz quanto os outros demais pacientes da maníaca. 2 anos depois, foi a vez da viúva, a Lovey. A forma de agir da Jane consistia em envenenar letalmente os pacientes mais fracos e idosos com morfina e atropina, para ver seus sistemas nervosos entrarem em colapso. A Jane, ela nunca matava de uma vez, ela criava uma planilha para fazê-los criar e perder a consciência repentinamente, e depois que eles estavam mortos, ela deitava do lado deles para aliviar a carga erótica. Para ela aquilo era um prazer, era um orgasmo, o que ela sentia quando acariciava eles. Esses assassinatos desencadearam uma série de envenenamentos horríveis. Por Jane também fez vítima quem não era seus pacientes. Por isso os investigadores determinaram sua obsessão, que ela estava além de uma aproximação macabra de um ambiente médico, é claro.
Era algo muito insano. Um exemplo disso foi ela ter voltado até a casa da sua família adotiva e ter envenenado sua irmã Elizabeth, sua meia-irmã, né, que elas foram criados juntos. A Jane, em seu depoimento, ela disse até abertamente: eu segurei os braços dela e observei com prazer enquanto ela se gasgava. Meu Deus. Isso relevou ela com o instinto assassino. O prazer em ver alguém morrendo, ela disse que sempre foi um traço de sua personalidade doentia. E ela disse que fez isso porque tentou conquistar o marido da irmã. E ela até chegou a envenenar o cara aos poucos para que ele ficasse doente e pudesse cuidar dele. Mas não adiantou, ele não morreu. E ela, frustrada, até tentou suicídio, porque ela ficou tão triste que ela disse que foi a primeira vez que ela tentou matar alguém e ela não conseguiu. Depois de tudo, a Jane se mudou para a casa da família Davis, em 1901. Ela cuidaria de Alden Davis, o mais velho entre eles, que estava até muito debilitado depois da morte da esposa, a Matt, que também foi morta pela Jane. Questão de semanas, 4 membros da família foram mortos pela mão criminosa da Jane. Ainda em 1901, um detetive de Massachusetts, ele começou a seguir a mulher depois de suspeitar que ela tivesse matado toda a família Alden Davis. O que depois ela fez, né? Depois que ela ficou hospedada em um dos chalés dele, foi o sogro de Minnie Gibbs, a filha de Alden Davis, que contratou o detetive. Ele estranhava a morte repentina da sua nora, de todo mundo, e por isso ordenou que o juiz exumasse o corpo dela e fizesse um exame toxicológico, onde foram encontradas morfina, atrofina. Em resumo, sua obsessão pelos homicídios levou ao seu fim quando os sobreviventes da família Davis exigiram esse exame toxicológico da filha de Alden, que havia sido morta. O laudo de fato, as substâncias encontradas foi constatada na morte por envenenamento, e a polícia logo investigou a psicopata, que confessou as suas 31 mortes. Depois do julgamento, ela e seu advogado se reuniram para tentar uma tática comum do serial killer, que era alegar insanidade mental, típico deles na época. Porém, o júri entendeu que ela estava pá do que estava fazendo. Ela realizava tarefas sendo considerada culpada e exama, com total consciência do que ela estava fazendo. Para completar, Jane foi presa no dia 29 de outubro daquele ano, em Massachusetts. Ela até se declarou culpada, ela admitiu 31 assassinatos do que ela realmente fez, mas teve mais que ela não conseguia lembrar. Ela confessou que o número chegava a 100 ou até mais. A mulher ainda explicou que o amor frustrado em sua adolescência foi o que motivou ela a começar a matar, por causa de sentimentos de rejeição e tortura que ela sentia pelas pessoas. A sua declaração final foi ela dizer: eu mataria mais, eu amo matar, principalmente velhos, jovens, crianças, homens, mulheres, tudo, é o que me faz se sentir viva. O júri levou apenas 27 minutos para declará-la inocente por motivo de insanidade mental, e o juiz a condenou à prisão perpétua no hospital psiquiátrico de Taunton. Ela ameaçou as enfermeiras, os outros internos que trabalhavam lá. Naquela época não havia tratamento, né? Dava para melhorar, mas os psicólogos da época duvidavam que a Jane ela pudesse ser salva. Até sua morte em 17 de agosto de 1938, com 85 anos, os funcionários ouviam a mulher falar todas as vezes que entravam no quarto: vamos, pegue um pouco de morfina, querido. Vamos para a enfermaria brincar. Você e eu vamos nos divertir muito, vendo todos morrerem. Pois é, ela sempre dizia isso sorrindo. Ela tinha uma mente altamente psicopata. Então, me digam aí o que vocês acharam dessa história, se vocês curtiram. Deixem temas que eu possa abordar para trazer mais conteúdo para vocês aqui no canal. E não se esquece de inscrever. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.